O segundo comentário é do Josenaldo Vieira. Ele disse o seguinte: professor, lhe perguntei onde se encaixa o caso de Ananias e Safira, pois a conotação tirada da parte religiosa se enquadra no socialismo ou no capitalismo? Pois vender suas posses e distribuir com o grupo, nesse caso, com o grupo que começava o cristianismo e tudo mais, eu não segui no restante do comentário dele. Veja, a história de Ananias e Safira não se enquadra em nenhum. Vou lhe dizer o porquê. Primeiro porque o contexto é outro, né? Se você ler Atos capítulo 5, não há aqui nenhum propósito de discutir ideologia, sistema econômico, nada disso, tá? Atos 5, na verdade, o que Atos 5 mostra-nos é que, por causa da ganância, não é, de Ananias e Safira, por mentirem ao Espírito Santo, eles foram castigados com a morte. Então isso aqui não poderia ter nada a ver com socialismo, até porque no socialismo não há, se contra a pena de morte, e a Bíblia é a favor, né? Então você vê aqui uma pena de morte executada obviamente por Deus, por intermédio do apóstolo que falou que ia acontecer com eles. Então isso aqui do socialismo não tem nada. Você não pode confundir caridade com socialismo. São duas coisas totalmente diferentes. O problema é que muitos irmãos leem na Bíblia que nós devemos ajudar aos pobres, e isso é verdade. Uma pessoa que não reparte o que tem com aquele que é necessitado é uma pessoa egoísta, né? Não conhece ainda o cristianismo de verdade, porque Tiago 1,27 diz que a religião pura e sem mácula para Deus é ajudar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. Agora, o diabo é tão sutil que conseguiu fazer com que muitos irmãos não percebessem a diferença entre caridade e socialismo. Caridade é o que todo ser humano deve fazer, especialmente um cristão. Socialismo não envolve necessariamente caridade. Tem caridade? Tem. Mas dá-se migalhas e não ensina a pessoa a crescer. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então a história de Ananias e Safira não se enquadra em nada, em nenhum regime. Porque aqui mostra-se a pena de morte dada por Deus a um casal que mentiu abertamente contra o Espírito Santo, né? E se essa mentira fosse tolerada, a igreja cristã não teria crescido, teriam desrespeitado muito a Deus e o início da igreja cristã seria comprometido, né? Então você tem que considerar isso e não confundir caridade com socialismo, tá? As duas coisas são bem diferentes. Se você seguir a Bíblia, você vai fazer muita caridade, mas você vai ficar fora do socialismo. Ele apresenta uma falsa caridade, tá? Depois, você já sabe o que acontece. Basta você olhar o que acontece nos países, não é, que são dominados por esse regime, tá? Vamos para o terceiro comentário, que é o do Fabão Duarte, tá? Ele diz assim: professor Leandro, quando vejo a política em nosso país, eu fico em dúvida sobre o posicionamento de nós cristãos, pois é muita sujeira. E quando vejo um povo pacato demais, os corruptos fazem a festa. Qual é o seu conselho sobre isso? Olha, isso aqui que o Fabão falou é muito importante. Por que eu decidi comentar isso? Pelo seguinte: realmente a política, né, tanto no Brasil quanto fora, é muito suja. Então como que nós devemos proceder? Nós temos que orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, para votarmos em alguém que pelo menos tente ou que se proponha a defender os interesses de Deus para a sociedade. Isso não tem nada a ver com igreja e Estado, tá? A união entre igreja e Estado se comprovou e vai acontecer no fim dos tempos de novo, é uma tragédia. Mas um cristão, ele tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Depois eu vou comentar sobre isso. E uma das formas de fazermos isso é através do nosso voto responsável. Nós não devemos nos metermos com política. Não deve ser a nossa ênfase. Mas nós somos, de certa forma, seres políticos por natureza. Então nós precisamos o quê? De forma responsável, executarmos votarmos em alguém. Obviamente, é uma questão muito pessoal, mas nós temos que avaliar a ideologia por trás. Outra coisa, a Bíblia nos mostra que não é errado a pessoa querer assumir um cargo político, né?
Eu vou mencionar esses textos e fazer uma observação. Então você vê, por exemplo, José. José se tornou governador do Egito e foi uma bênção não só para aquele país, mas para a família dele e para o povo de Deus. Daniel foi um grande estadista, ou seja, eles foram luzes que influenciaram reinos pagãos. Só que eu apenas recomendo que entre na política quem realmente sentir um chamado para isso. Se você não sentir um chamado de Deus para isso, e você for simplesmente por ir ou porque quer ganhar mais e tal, certamente você vai se corromper, porque o meio é muito corrupto realmente. Tá? Então eu só recomendaria, se você quer um dia se candidatar, não tem nada de errado em relação a isso. A Bíblia mostra grandes homens, né, sendo luzes de Deus em meio a impérios pagãos inclusive. Mas você precisa para isso ter um chamado e um preparo muito especial do Espírito Santo para você não se corromper. Pois do contrário vai se corromper, porque realmente política, infelizmente, mais ainda no Brasil, é muito corrupto. Tá? Então nós temos que ter cuidado realmente com isso. Agora eu estou para mais 2 comentários e nós finalizamos este vídeo. Tem um comentário aqui do Felipe Caliato Araújo. Ele diz assim, ó, não vejo necessidade de um pastor se politizar num assunto que não domina, só dá chance para ser criticado. Repito, primeiramente, Felipe, eu não sou pastor, né? Que eu já tinha dito isso no início. Segundo lugar, não estou politizando nada. Né? Se você está afirmando isso é porque você não leu meu artigo. Então não vou nem entrar em maiores detalhes, porque você apenas me rotulou e não argumentou. Tá? E a rotulação é falta de argumentos. Então não vou me deter aqui na sua questão. Tá? Quanto ao ser criticado, isso aí eu vou ser criticado sempre. Né? Não importa o assunto do qual eu trate, sempre eu vou ter pessoas que concordam comigo e vou ter opositores. Então se eu não vou falar de um assunto só porque eu vou ser criticado, então eu não falaria nem de Jesus Cristo, porque há muitas pessoas que não gostam de Jesus Cristo. Eu não falaria da doutrina do santuário, porque muita gente não gosta. Eu não falaria, por exemplo, da santificação, porque muita gente não gosta. Então a sua análise aqui é muito superficial. Né? E quando você diz que eu não domino o assunto, você teria que me dar provas. Né? Você deveria pelo menos mostrar para mim que você conhece mais sobre o assunto. E se eu não domino o assunto e você tem uma boa intenção em me ajudar, você poderia escrever um post para mim dizendo o seguinte, Leandro, eu percebo que você não domina o assunto, eu gostaria de contribuir, ajudar você a aprender e a crescer. Essa seria a postura mais correta sua e de um cristão, e com certeza eu iria aceitar isso. Tá bom? Então, não entrarei em mais detalhes porque o seu comentário realmente foi desnecessário. Tá? E agora eu vou responder um comentário da Diana Félix Becker, né? Que ela falou o seguinte, Leandro Quadros, Ellen White fala sobre ministros que recebem salário do dízimo, que passam seu tempo ventilando opiniões políticas. Veja, Diana, você precisa conhecer, né, tudo aquilo que Ellen White ensina sobre política. Né? Você não pode fazer comentários com base em textos isolados. Tá? Eu vou fazer um vídeo sobre Ellen White e a política com base na enciclopédia de Ellen White. Tá? Vou pegar aquele verbete, essa enciclopédia foi traduzida recentemente pela Casa Publicadora Brasileira, um material extraordinário. Vou pegar os textos, vou ler todos os textos e aí, quem for advendir o sétimo dia e não entender aquilo que ela diz, aí é porque realmente ou tem um problema com analfabetismo funcional ou não aceita, não é, o ministério profético de Ellen White, porque o que ela escreve ali é muito claro. O que ela diz? Entre muitas outras coisas, né, ela diz que realmente um ministro do evangelho não deve se meter em política. Né? Eu não estou me candidatando a cargo nenhum. Isso é nesse contexto que ela fala. Eu não sou pastor. Né? Outro detalhe. Ao mesmo tempo, Ellen White diz que o cristão ele deve votar de forma responsável. Né? Então, Ellen White inclusive orientava sobre em quem não votar. Eu tenho um artigo no meu blog, né, em quem você não deve votar. E uma das coisas que Ellen White diz, não vote em quem é a favor da legalização do álcool. Nos dias dela,
Estava-se para legalizar o álcool nos Estados Unidos e ela pediu, ó, não vote em quem é a favor da legalização do álcool. Aplicando o princípio hoje, eu tenho certeza que ela diria hoje, ó, não vote em quem apoia a legalização da maconha. Simples assim. Tá? Então isso não é ser politiqueiro, defender um partido, não tem nada a ver com isso. É lidar com princípios de ordem moral e com ideologias que estão por trás de candidatos e partidos. Simples assim. Ellen White lidou com isso. Ela nos ensinou a respeito. E o que eu estou fazendo é refletir certos pensamentos dela. Então, minha irmã, você se demonstra uma adventista, mas eu lhe digo com respeito isso, não para lhe ofender, mas você tem que ler mais a literatura da sua própria igreja.